Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é o Anderson, sou casado com a Andreia e tenho uma filha chamada Júlia. Eu estou cursando Ciências Contábeis na PUC Minas. E para que então, qual que é o objetivo, né, desse vídeo? E de mais cinco vídeos que eu farei posteriormente. Trata-se de um mini curso de economia doméstica que nós, alunos do sexto período, fomos convidados a fazer na disciplina de projeto aplicativo. Essa disciplina trabalha, né, com projetos de extensão universitária. Então, eu vou fazer um vídeo. A gente vai falar sobre a nossa primeira aula dentro desse mini curso e depois eu gravarei mais 5 vídeos das outras aulas que compõem esse mini curso. Bom, esse mini curso de economia doméstica, antes de, infelizmente, nós termos essa pandemia, ele seria direcionado para pais, ainda é direcionado, né, para pais responsáveis de alunos de 0 a 5 anos da EMEI Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, onde eu resido, e ele seria presencial. Nós teríamos alguns encontros durante uma vez por semana ou quinzenalmente, porém, com a pandemia, tivemos que fazer uma adaptação e, com o apoio, né, dos professores que nos apoiam em relação a na disciplina de projeto aplicativo, a gente vai fazer essa transmissão desse curso via YouTube. Depois de gravar esse vídeo, eu vou postar no YouTube, divulgarei, né, para os pais e responsáveis dos alunos da UMEI, através de um grupo de WhatsApp que a EMEI tem, e nós faremos o nosso curso dessa forma. Bom, então, começando a falar um pouquinho sobre economia doméstica, nessa primeira aula nós vamos falar de importância de economizar. A segunda aula vai ser sobre orçamento. A terceira aula sobre juros e créditos. A quarta aula sobre negociação de dívidas. A quinta aula sobre desperdício. E a sexta aula sobre compras. Bom, falando um pouquinho lá da origem, né, de economia doméstica, o que seria esse conceito de economia doméstica? É o gerenciamento de todos os recursos materiais e financeiros que a família possui. Então, todos esses recursos são gerenciados dentro ali do ambiente familiar, né? E com o objetivo de sustentar a casa, os filhos, nós podemos falar que é economia doméstica. E quando surgiu esse conceito? Nós podemos dizer, né, pessoal, que é desde sempre. Desde quando entende que existe uma família, ali tem uma economia, ali é praticada a economia doméstica, sabendo ali, medindo, né, o tanto que pode comprar, baseando no que tem de receita aquela família. Então, esse conceito, assim, formalmente, a gente pode falar que é a partir de 1945, por ocasião da terceira Conferência Interamericana de Agricultura em Caracas, na Venezuela, que esse conceito ficou mais fundamentado aqui no Brasil, né? Então, assim, de 45 para cá, que esse conceito torna-se mais científico, uma coisa mais consolidada. Na história da economia doméstica, nós temos alguns fatos importantes. Um deles é que a economia doméstica, por incrível que pareça, né, muita gente acha que começou nos grandes centros. Não, começou na zona rural e com as mulheres. E tem tudo a ver, né, pessoal, ter começado com as mulheres, porque a dona de casa ali, né, a gente vai até comentar um pouquinho depois se esse termo dona de casa, se ele existe hoje, mas, né, há décadas atrás esse termo era muito bem claro, né, a mulher, ela tomava conta da casa mesmo e dos filhos. Então, a economia doméstica começa ali, com as mulheres gerenciando todos os recursos da família, recursos, né, que diz respeito à casa. E em 1952 surge a primeira escola superior de ciências domésticas,
porque até então a Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, hoje é a Universidade Federal de Viçosa. Então, conforme eu disse, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a importância de economizar, né? E o primeiro ponto que a gente vai debater é aquilo que eu havia falado agora mesmo, dona de casa. Esse termo existe ainda na prática, né? Hoje nós vemos que a mulher ela tem um papel fundamental no mercado de trabalho, né? A cada ano que passa, a cada ciclos, né, que passam da humanidade, a mulher vem tomando mais lugar ainda no mercado de trabalho. E não que elas não deixem, né, de cuidar da casa, mas está havendo também uma divisão dessa responsabilidade com os pais. Então hoje está muito assim, os donos da casa, né, pais e mães. Lógico, tem as famílias que a mãe ainda, né, a mulher que comanda toda a casa ainda, mas esse termo dona de casa, eu acho que ele existe ainda, porém hoje ele está com uma nova roupagem. E outro ponto interessante, pessoal, é muito fácil, né, e a gente faz isso de forma muito corriqueira, culpar uma coisa que aconteceu externamente para o nosso saldo negativo no final do mês, do banco, né, ou um dinheiro ali que faltou e nosso saldo está negativo. Mas se a gente for pensar bem, esse controle ele está totalmente nas nossas mãos. Tem negócios que é de risco, mas isso não é desculpa, né? A pandemia do coronavírus fez com que eu gastasse mais do que eu recebo, eu fiquei com saldo negativo. A conta de luz subiu por causa da escassez de chuvas. Então, assim, isso não pode ser, esses fatores externos não podem ser desprezados, mas eles têm que ser analisados e tem que ser levado em considerações uma coisa fora do nosso cotidiano que possa acontecer. Nós temos que estarmos prevenidos, né? Então, a gente vai, durante o curso, né, esse mini curso, a gente vai ver que a gente tem total competência, total condição para mantermos, né, os nossos gastos, as nossas receitas sob controle, né, somente na nossa casa, e fazer uma boa gestão. Então, nessa primeira aula, eu vou passar para vocês 3 passos super importantes que vão auxiliar muito para a gente ver a importância de economizar e vai auxiliar praticamente, né, na prática, como fazer essa economia. Bom, primeira coisa, pessoal, elaborar uma planilha com todos os gastos e toda a sua renda. Essa planilha não precisa ser um Excel cheio de fórmulas, não, pode ser até num caderno, quem não tem muito acesso ainda a computador, ou você pode, né, criar uma planilha com mais funções, mas o importante é anotar tudo que entra, todas as receitas, e anotar todas as despesas da sua casa, da sua família. Então o primeiro passo é esse. Porque olha só, a economia, a gente fala assim, a economia é só lá para o ministro da economia, os grandes empresários. Não, a economia ela é muito influenciada, ou melhor, ela existe para a grande massa, né? Somos nós, né, o consumidor ali que sustenta todo esse processo. Então, por exemplo, se o mercado, né, é feita uma pesquisa de mercado e analisado que esse mercado está satisfeito, ou seja, os preços estão legais, o pessoal está tendo dinheiro, está tendo emprego, com certeza o consumidor vai gastar mais. Agora, quando o mercado está pessimista, né, coronavírus agora, o que vai ser depois do coronavírus, né, depois dessa pandemia, as pessoas naturalmente deixam de gastar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para quando estivermos nesse estado de satisfação, não passar do limite. E também no estado, né, que o mercado está pessimista, você deixar de comprar coisas essenciais. O segundo passo, anotar
todas as suas receitas, né? A gente ali anotou nossa renda, mas agora o segundo passo é o quê? Desmembrar. É salário, é pensão, é um aluguel que você recebe, né? Então, esse anotar é o quê? Dia a dia. Passou na padaria, comprou um pão, chega em casa ou no celular, anota, né? Então, esse hábito de você anotar assim que, né, acontece ali o gasto, assim que você recebe um determinado valor, ele é super importante para não ter dúvida depois, esquecimento. Então, tem que anotar. E outra coisa, pessoal, é o quê? Ter uma reserva, uma poupança. Não digo aplicações, né, nos vários tipos de investimento, em ações. Vamos começar, né, de baixo. Uma poupança, né, todo mês ali, ao invés de você sacar todo o seu dinheiro depois que você recebeu, você já deixar uma quantia, que seja pouco, seja R$50 por mês, né, isso vai de cada um, deixar uma poupança, porque em épocas agora, como a gente está vivendo, né, de uma pandemia que, né, praticamente parou o mundo, né, agora que a gente está começando a voltar, lógico, coisas essenciais não pararam, mas como o mundo mudou, né, pessoal, depois, durante a pandemia, e vai mudar mais ainda depois. Então, assim, uma reserva de dinheiro ali, uma poupança, é de super importância, porque nesses casos que vai fazer muita diferença. E como que você tem essa poupança? Se você anota, né, você anota todos os gastos e suas receitas, você vai saber o quanto que está sobrando ali por mês, e esse valor vai podendo encher, né, o cofrinho, igual está nessa figura do porquinho aí ao lado. Então, pessoal, uma coisa muito importante, as receitas devem ser maiores que os gastos. Ah, mas o meu dinheiro mal dá para passar o mês. Se a situação hoje é essa, algum gasto tem que ser tirado, um gasto supérfluo. Então, assim, tem que tirar esse gasto para quê? Para as receitas darem conta de arcar com todas as despesas e, né, num mês em épocas normais, você conseguir ainda fazer essa reserva. Bom, essa primeira aula eu tirei bastante referências do curso online que o CRA do Rio de Janeiro promoveu, né, que eu fiz esse curso, e do caderno de educação financeira do Banco Central do Brasil. Bom, pessoal, eu agradeço, né, por essa primeira aula. Vocês vão ver que são vídeos curtos mesmo, então para não ficar muito cansativo. Em breve nós teremos a nossa segunda aula. E para todos vocês um abraço cordial e lembrem-se, as receitas devem ser maiores que os gastos. Ok? Então, pessoal, até a próxima aula, hein?